Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo nosso, os nossos ciclos semanais de sempre. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como lidar com a violência, filosoficamente falando. É óbvio que hoje é um tema de moda e muitas soluções são propostas, mas nós somos uma escola de filosofia. Não somos donos de verdade nenhuma, mas também temos direito de colocar a nossa posição, a nossa visão sobre o assunto. Vou utilizar uma obra como apoio, que já já falaremos dela, e espero acrescentar alguma coisa para a sua reflexão. Filosofia tem exatamente essa capacidade e ensina exatamente essa capacidade de examinar todas as possibilidades de um assunto e ensinar a refletir e tirar conclusões próprias. Portanto, talvez aquilo que você vá ouvir não tenha nada a ver com aquilo que você está acostumado a ouvir sobre este tema. Aliás, foi uma das coisas que me fez interessar pela filosofia, porque quando alguma questão era colocada, eu imaginava mentalmente como eu responderia. E depois via que a filosofia não correspondia a nenhuma daquelas respostas prévias que eu tinha e que abria uma gama de soluções com as quais eu nunca tinha trabalhado mentalmente, sobre as quais eu nunca havia refletido. Eu espero que ocorra isso com você também hoje, nesse nosso pequeno bate-papo. Então, vamos ver o livro que trabalharemos, que é esse aqui, As Raízes da Violência, Conhecer para Evitar. Esse é um livro que foi escrito pelo professor Michel Echenique Izaza, aquele professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil. Hoje já é falecido, mas era uma figura muito interessante, que além de um professor muito antigo e com muita experiência, era também instrutor de artes marciais filosóficas, e todo esse conhecimento fez com que ele desenvolvesse uma linha própria de pensamento. Esse livro de 2010 é uma compilação do seu pensamento. É claro que vou fazer uma abordagem onde também estarão misturados pontos de vista de outros autores e até meus mesmos, como é inevitável que aconteça. Bom proveito, vamos começar o nosso bate-papo. Então, uma das coisas que teríamos que considerar como premissa é que não existe ser humano isento de violência. O potencial da violência está sempre latente dentro do ser humano. Eu conheço uma pessoa tão pacífica que não tem nada de violência. Eu acredito que existe essa possibilidade no futuro humano, mas no presente, como dizia Platão, somos uma mistura de um e do outro, uma mistura de luz e sombra. Ou seja, temos um tanto de autocontrole e oposto ao autocontrole verdadeiro, existe um descontrole também verdadeiro. Autocontrole total é um sábio, descontrole total é um bicho. Talvez vestido de ser humano, talvez com uma máscara de ser humano, mas um bicho, como lá o lobo disfarçado de vovozinho. Então nós somos uma mistura de um e do outro, com doses maiores ou menores de cada lado. Evoluir é exatamente ganhar espaço daquilo que somos, seres humanos, contra aquilo que não somos, tudo aquilo que ficou para trás no nosso processo de evolução, todas essas sombras que carregamos nas nossas costas. Como diria Jung, as sombras ou você as encara e as domina, ou você vira as costas para elas e é dominado pelas costas, é atacado pelas costas. Então vamos conhecer um pouco hoje sobre esse potencial humano de desequilibrar esse jogo a favor do ser humano, do eu humano que existe dentro de si. Bom, uma coisa interessante, que já tive a oportunidade de falar em outras palestras, chega a ser engraçado, mas eu denomino de receita de ser humano. Sim, receita, tipo aquelas que você tem lá os ingredientes, mistura e dá bolo, também existem receitas de ser humano ao longo da história. O ser humano teria, se você for fazer uma compilação de várias tradições, 3 elementos componentes. Você tem então uma parte física dotada de um temperamento. Esse temperamento, em geral, é herança familiar, é todo um elemento que é componente de um grupo familiar. Você deve conhecer aquela família, sei lá, de italianos, que todo mundo fala muito.
Aí sai de casa aquele seu vizinho italiano gesticulando, falando alto, a mamãe também, e a fileira de filhinhos gesticulando e falando alto. Ou aquela família de tímidos, todo mundo caladinho. Ou seja, o temperamento é muito biológico e herdado, é uma parte mais física do homem. E ele não é bom nem mal. Ele tem sempre qualidades que, se não bem trabalhadas, podem se tornar defeitos. Por exemplo, já dei muito esse exemplo, uma pessoa que é muito teimosa, isso bem trabalhado, pode se tornar uma pessoa muito perseverante. Uma pessoa que é muito passional, bem trabalhado, pode se tornar uma pessoa bem entusiasta. São traços de temperamento. Mas quem tem que dosar, educar, direcionar esse temperamento é um segundo elemento da receita do ser humano, que é o caráter. O que é o caráter? Caráter seria basicamente um aprendizado que te permite gostar do que é bom e rejeitar o mal. Isso é bem platônico. Caráter te permite gostar daquilo que é bom para o ser humano, não é uma questão de palpite nem de opinião pessoal. E aí a gente entra já num outro assunto delicado, mas que também temos tratado bastante. A trajetória do ser humano seria da ignorância até a sabedoria. Se você vai como artista, como cientista, como psicólogo, como político, seja lá o que for, bom, os caminhos são muitos, mas o ápice da pirâmide é um só, que é o ideal humano. Esse ideal humano é um ideal de valores, virtudes e sabedoria. É a plenitude da condição humana. Então esse é um bem estabelecido, que é o ápice da condição humana, o ápice que o ser humano pode oferecer para nós como natureza, como condição. Então tudo aquilo que te faz subir a pirâmide é bom para você. Tudo aquilo que te faz descer, te animaliza, seria mal para você. E evidentemente existem certos comportamentos do temperamento que te fazem descer, instintivo, brutal, violento, grosseiro, certas tendências do temperamento que te fazem subir, organizado, tendência à generosidade, enfim, um monte de elementos. O caráter é um educador que chega aí e alimenta o aspecto positivo e controla o elemento negativo. Converte, sublima, vira ao avesso essas energias. Transforma essas energias em tendências positivas. Então é como se você imaginasse que o temperamento é um cavalo desses selvagens que estão para lá e para cá. E o caráter é o cavaleiro. E esse cavaleiro toma as rédeas do temperamento e o direciona para o alto da pirâmide. Tira dele o seu melhor. Nenhum temperamento é perfeito, nenhum temperamento é mau. Todos os temperamentos são duais, como tudo na natureza. Vivemos num mundo de dualidades. E existe um terceiro elemento, que aí depende de toda uma percepção que o homem tem da vida, mas a maior parte dessas tradições acreditam que o homem tem uma essência imortal, que tem um recado a dar ao mundo. Ele tem uma essência que veio fazer alguma coisa no mundo e que então veste esse corpo personalístico que é composto de temperamento e caráter. E quando ele veste é como se fosse uma mão que veste uma luva. Essa luva tem que expressá-lo no mundo. Essa essência veio se expressar através da aparência. Mas para isso a luva tem que ser dócil, tem que ser maleável, tem que obedecer ao controle da mão. Senão essa mão não consegue fazer sua obra no mundo. Então o caráter domina o temperamento para que se torne uma luva maleável. Porque a hora que a mão do espírito, a hora que a mão da essência entra, domina essa luva e atua no mundo. Essência e aparência afinadas. Agora, quando existe um caráter, que é o elemento intermediário, que é mal formado, cuidado, porque hoje a gente usa isso como um pejorativo pesado, fulano é mau caráter. Na verdade, não existe mau caráter. Existe caráter bem formado, caráter mal formado, caráter imperfeitamente formado, que é o caso da maior parte da humanidade. Porque, como diria o cantor de Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Ou seja, em geral, o nosso caráter não foi tão bem formado assim, porque quem o formou também não tinha recebido uma formação tão boa assim. Isso vai gerando um ciclo vicioso. Um caráter bem formado controla o temperamento para permitir a manifestação da essência. Um caráter mal formado libera o temperamento e reprime a manifestação da essência. Então, quando o corpo se torna preguiçoso e vem os sonhos e querem se manifestar, ele diz: coitado, deixa ele descansar um pouco mais. Não, isso não é necessário, isso pode ficar depois, pode ficar para outro momento.
Ou seja, ele se vira ao contrário, ele bloqueia a manifestação do ser e libera o temperamento. Então imagine que é como se você estivesse sob um lago, e esse é um lago congelado, que existe um mergulhador lá embaixo tentando vir à tona. Isso é tua essência, teu espírito. E o caráter está aqui em cima, andando sobre o lago. Quando ele percebe esse mergulhador batendo num certo ponto, ele pode fazer duas coisas: ou cavar junto para ajudá-lo a vir à tona, ou empurrar com o pé mais gelo ali e pisotear para que esse ser não se manifeste. Isso é um caráter bem ou mal formado. Então, no caso, o temperamento pode ser o que for. Nós vamos ver já já a classificação que se tem mais conhecida de temperamentos, que não é uma verdade absoluta, mas é o que a gente conhece de melhor, que é uma classificação do médico romano Galeno, que classifica 4 temperamentos. Haja 4 ou haja 40, nenhum deles é perfeito. Então, quando o temperamento tem um caráter bem formado, ele canaliza suas energias para o comando do caráter e obedecem ambos ao ser que se manifesta, ou seja, se torna uma luva perfeita. Quando o caráter é mal formado, libera o temperamento para ser o dono da casa e bloqueia o eu espiritual. Então, a soma desses 3 elementos seria a receita de ser humano. Então, a questão do caráter bem formado, tirando o melhor do temperamento, é uma necessidade. Isso consiste numa questão fundamental do ser humano, que é o eu humano versus o eu animal. O eu animal não é mau, mas ele veio para nos servir, para fazer uma interface entre nós e o mundo. Ele tem que ser dominado, tem que ser adestrado, tem que ser conduzido, como fazemos com o animal externo. Nós temos os nossos bichinhos dentro de casa, eu tenho vários e os amamos, eu amo demais. Mas eles não podem dominar a casa, não podem me dar ordens, não podem ser donos da casa, inclusive por benefício deles, porque senão a casa não ofereceria uma mínima condição de conforto de vida para ninguém. Eles não foram feitos para dominar uma casa, mas dominados vivem muito harmoniosamente e compõem muito bem a casa. Isso é a mesma coisa dentro de nós. Então, essa equação de quem domina o eu humano ou o eu animal vai ser muito determinante na nossa capacidade de lidar com a violência. Então, é o primeiro elemento para a gente entender bem. Eu coloquei em seguida para vocês esse gráfico do século III depois de Cristo, de um médico chamado Galeno, onde ele classifica os 4 temperamentos. Nós temos, inclusive, no nosso canal, esse canal que você está me assistindo, da Nova Acrópole no YouTube, uma palestra sobre esses 4 temperamentos. Então, apenas para vocês tenham uma ideia, esse gráfico mostra defeitos e qualidades, ou seja, todos eles são duais. O caráter domina e converte as energias negativas em positivas. Lembrem daquele mito que gosto de contar para vocês, o mito egípcio, em que Sete luta contra Horus. Horus quer vingar a morte do seu pai, Osíris, pelo seu irmão Sete, e há uma luta feroz entre os dois, e Horus vence, mas não mata Sete. Sete, com toda a sua fúria, com todo o seu ímpeto, tinha muita energia. Ele coloca Sete para soprar com toda essa sua energia as velas da barca dos deuses que viajam pela eternidade. Ou seja, as coisas colocadas no seu devido lugar não são más. Ou seja, essa energia tirada da separatividade, do ódio e voltada para a unidade, para o sagrado, ela pode ser muito positiva. Assim também com todas as energias que existem dentro de nós. É a mesma história medieval da obra em negro, da obra em branco e da obra em vermelho. As 3 obras alquímicas. Então, aqui como curiosidade, temos um gráfico sobre os 4 temperamentos de Galeno. Bom, o professor Michel Echenique, que escreve esse livro, como eu já contei para vocês, era um grande mestre de artes marciais, sobretudo uma arte marcial que foi um gênero desenvolvido no Brasil por ele, que é o Neikun. E ele costumava dizer uma coisa muito interessante, que uma pessoa às vezes chega num dojo de artes marciais, uma pessoa tremendamente pacífica, talvez até passiva. E todo mundo acredita que aquela pessoa é totalmente destituída de violência. E numa situação de tensão, às vezes aquela pessoa dentro do dojo, que é como se fosse uma miniatura do mundo, dentro do dojo ela manifesta um bicho de uma maneira tal que até ela mesma se assusta. Porque quando você simplesmente reprime a violência, se você considerar aquilo que eu falei a princípio, todo ser humano nasceu com esse kit básico. E dentro desse kit básico existe também a tendência à violência, a tendência à agressão. Você não viu
não trabalhou com ela, não sublimou, não converteu, você simplesmente reprimiu. Então tem que contar que ela está ali. Lembrem das sombras do Jung. Se você não olha para ela, vira as costas para ela, ela vai te dominar em algum momento. Em uma situação de dojo, uma situação onde a pessoa se vê acuada, a violência pula sem nenhum controle, porque ela nunca tentou controlá-lo. Então é um elemento absolutamente caótico e perigoso às vezes. E acontece às vezes de maneira mais abrupta nas pessoas que menos manifestavam em situações normais. Ou seja, estava aquilo ali latente, esperando uma oportunidade para se manifestar. Então não existe ninguém destituído. Existem aqueles que veem e dominam e aqueles que não veem e são dominados. E adestramento não é educação. Já falei muitas vezes em outras palestras, mas gosto muito dessa ideia, portanto repito, que consciência moral é diferente de condicionamento moral. Condicionamento é não faça com um chicote, reprime. Consciência, não faça isso por causa daquilo, compreenda as consequências do dano interno e externo, perceba que isso não é humano, que isso não te leva ao teu lugar na natureza. Então eu compreendo e como um ato de compreensão não me identifico mais com isso. Isso é consciência moral. Essa é sólida como aço. O condicionamento moral, dependendo do impacto que você faça sobre ele, ele rompe. E é como uma barragem que se rompe. Vocês sabem o que acontece, é um estrago grande. Bom, cultura, ele vai dizer que é um elemento fundamental, porque é como se fosse uma grande formação de caráter. A formação de caráter se dá dentro do teu lar, família, e também dentro do teu lar, Estado. Muitos elementos da cultura, quando ela é legitimamente cultura, ajudam no domínio consciente da violência do ser humano. Agora, quando temos uma cultura que é como se fosse um caráter mal formado, ela libera esses elementos. Cultura vem do verbo latino colere, que era acompanhar o crescimento das plantas, tem a mesma origem que a agricultura. E esse colere, ou cultura, trabalhava simplesmente com uma ideia de você saber abrir a terra, colocar sementes lá dentro e cultivá-la. Ou seja, imagine que a cultura teria que fazer isso, abrir a terra da natureza humana, colocar sementes de valores humanos e cultivar para que essas sementes florescessem e viessem à tona. Ou seja, a cultura deveria cultivar aquilo que o homem tem de melhor. A agricultura e, digamos assim, a humanocultura ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, teria que cultivar as sementes de humanidade dentro do homem. Quando ela não o faz, quando se invertem os valores, às vezes ela começa a cultivar o eu animal e reprime o eu humano. É como um caráter mal formado. Coletivo, um caráter coletivo mal formado. E nós vivemos algo muito parecido com isso hoje. Não me digam, eu não acredito que algum de vocês nunca parou para pensar que os valores estão invertidos. Isso é uma contracultura, uma cultura que faz um trabalho ao revés. Bom, outra coisa que é importante que a gente fale e que muitas vezes tem insistido também, não tenham essa síndrome de pensar que todos os problemas do mundo acontecem aqui. É problema de Brasil, é problema de brasileiros. Não existe hoje um lugar no mundo que não seja afetado com maior ou menor severidade pela violência. Mesmo aqueles locais que no passado foram considerados os mais pacíficos. Por exemplo, um Tibete, que já foi o teto do mundo, isolado e extremamente pacífico. Hoje, depois da entrada da China, nós sabemos que é uma condição delicada. Mesmo dentro de religiões como a budista, que é extremamente praticante do princípio do ahimsa, da não violência, que vem do jainismo, passa e transita também pelo hinduísmo e também pelo budismo. A não violência é um dos princípios do budismo. Hoje nós temos países budistas onde a violência é muito ativa. Basta olharmos as notícias do dia pelo mundo e saberemos disso. Então, nos recantos onde reinava uma relativa paz, hoje já existe a violência, às vezes em níveis assustadores. A crise que nós vivemos não é uma crise localizada. Entendam, coloquem isso na cabeça. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar aspectos positivos daquela cultura para resistir à crise e aspectos negativos, não é só no Brasil. Nós temos aspectos positivos.
o nosso otimismo, a nossa resistência à adversidade, uma certa humildade no sentido de querermos aprender com o que vem de fora, ou seja, tudo isso são elementos positivos. Mas também temos elementos negativos, uma certa inércia, uma certa falta de iniciativa, enfim, não vou entrar aqui nesse aspecto. Mas o fato é, se existe uma coisa que foi globalizada no século XXI, foram os egoísmos, as alienações, a violência, vários problemas que hoje são de escala global. Você pode dizer na história que havia no Egito uma coisa brilhante e, sei lá, no mundo da Ásia Menor, na época não havia nada tão expressivo, até havia. Se pegar lá outra localidade, na própria Europa, não havia nada de expressivo. Hoje é difícil. Mais ou menos os mesmos valores, havendo melhor ou pior condição financeira, mas em geral todo mundo quer o quê? Uma vida com uma determinada quantidade de posses para desfrutar do seu conforto sem pensar muito no vizinho. Tendo ou não tendo essas posses, mas o sonho é mais ou menos comum. Junto com as aspirações humanas também se difundiram as alienações humanas, que favorecem a disseminação da violência. E isso é sem fronteiras. A chamada violência romana, que é a origem da nossa palavra violência, bastante semelhante, ela podia ser dividida em certos aspectos. A violência direcionada, por exemplo, aos fenômenos da natureza. A tempestade muito forte é violenta, pode arrancar telhados de casas, enfim, não vou descrever os prejuízos, vocês sabem. Um furacão, nem se fala, um ciclone, são violências praticadas pela natureza, mas que fazem parte de um ciclo. Nós sabemos que esses fenômenos da natureza saem gerando terra arrasada, mas que dessa terra nascem, de repente, terrenos mais limpos, condições melhores que as anteriores, e dali renasce todo o processo novamente. A menos quando pega um núcleo civilizatório pelo caminho, mas a natureza, lidando com a natureza, ela se entende bem. Ela sabe o que ela gera e ela sabe a nova vida que parte dali. Temos também a violência animal, a ferocidade animal. Ninguém tem a ingenuidade de achar que vai encontrar numa floresta só um idílio. Ali existe muita ferocidade, o maior devorando o menor e assim sucessivamente, que também tem lá a sua lógica, porque quando um leão corre atrás de um grupo de veados, ele provavelmente não vai pegar aqueles mais fortes, aqueles que estão liderando, vai pegar aqueles que são mais frágeis, talvez doentes, que já estão talvez sujeitos a contaminar o grupo com a sua doença. Enfim, ele vai dando uma purificada no grupo e permite que ele se torne mais veloz, mais jovem, com mais capacidade de se defender. E também tem um limite. O leão de barriga cheia não caça mais, pelo menos não naqueles próximos dias, naquele dia ou no próximo. Então tudo obedece a uma certa ciclicidade, uma certa lei da natureza. A próxima violência é a chamada veemência humana, aquilo que na Grécia se chamava de híbris. Normalmente eram as fúrias que aconteceram a Hércules, que aconteceram a muitos outros, que geravam uma série de provas, uma remissão desses erros cometidos. A remissão da loucura de Hércules foram os 12 trabalhos. Enfim, essa híbris, esse descontrole, essa desmesura humana já é um tipo de violência mais complicada, porque a natureza, com seus fenômenos atmosféricos, meteorológicos, obedece uma lógica onde ela sabe como se resolver. Os animais também estão buscando a sobrevivência e a perpetuação da espécie e sabem como se resolver. Agora, essa híbris humana depende de um comportamento humano para se resolver. Ela não vai se resolver segundo ciclos da natureza, ela não vai se resolver segundo instintos. Cada um se resolve com as ferramentas que tem. A desmesura humana teria que se resolver com ferramentas humanas, com inteligência, com criatividade, com atenção, ou seja, problemas humanos, respostas humanas. E essas cabe a nós encontrá-las. Nós é que temos que encontrar as ferramentas e as respostas adequadas para os nossos problemas. É uma conquista individual, é um mérito individual que depois se dissemina para toda a humanidade através do exemplo. Nós podemos dizer que o homem atual, ele não tem uma ideia clara disso que acabamos de falar. Qual é o modelo humano? Qual é a forma humana de resolver as coisas? Vocês percebem isso? Que cada um, segundo a sua natureza, sua identidade,
suas vocações, seus talentos, tem uma maneira própria de resolver as coisas que não necessariamente é melhor ou pior que a do outro, é complementar. Às vezes, juntando as soluções de todos os homens, se chega a uma boa solução para um problema específico. Nós teríamos que encontrar o nosso modelo. No caso, o nosso modelo como humanidade. Como é a forma humana de enfrentar a violência, a desmesura, o desequilíbrio, a perda do autocontrole. Ou seja, aquilo que nós chamamos de modelo, ou que Jung chamaria de arquétipo, ou que Platão chamaria de ideia do plano das ideias. Eu coloquei para vocês um esquema para que vejam o esquema que Platão utiliza na República para explicar a Glauco, que era um dos jovens que debatiam com ele ali, como é que o homem se contaminava por outras ideias que não as ideias humanas. É o chamado mito do Glauco Marinho. Ele diz o seguinte: imagine que um homem caia nas águas, e as águas são o símbolo do mundo material, a horizontalidade, enquanto que o fogo é o símbolo do mundo espiritual, a verticalidade. Espírito e matéria fazem a cruz do mundo. Quando o homem cai nas águas, significa que caiu no mundo material. E aí ele começa a deixar que várias outras coisas, sei lá, algas, crustáceos, vão grudando nele. Vai corroendo algumas partes, deformando outras. De tal maneira que quando você tira esse corpo do mar, ele já está tão deformado que você já não o reconhece mais como um corpo humano. Aí ele exemplifica isso de forma simbólica. Bom, nós caímos dentro do mundo material. Ao invés de olharmos para o plano das ideias e pegarmos a ideia humana, pegamos um pedaço da ideia das pedras, que é a inércia, a evolução por resistência, por inércia, e tomamos isso para nós. Bom, a inércia que é boa na pedra, que é boa na porta, que ninguém consegue arrombar, em nós vira preguiça. Aí olhamos para cima e vemos o modelo dos vegetais, que evoluem pela sua capacidade de buscar, reciclar e reaproveitar a energia, ou seja, vivem de captar energias. Essa captação energética dos vegetais, caída em nós, gera uma ambição desmesurada de querer o tempo todo receber todo tipo de energia. No vegetal é uma virtude, em nós se torna um vício. Aí olhamos para o arquétipo dos animais, que tem como ideia básica na sua evolução o instinto de preservação da espécie e o instinto de sobrevivência. Isso para o animal é a lei. Quem faz bem, dá bem o seu recado, cumpre bem o seu papel no mundo. No homem, viver só sujeito a instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie é violência, é agressividade, é egoísmo, é um monte de coisas que vão animalizando. E pega um pouquinho do arquétipo humano, que consiste em gerar valores, virtudes e sabedoria, se aproximar desse ideal humanístico, ocupar o seu espaço. Então, um pouquinho de cada coisa ele se deforma, vira como se fosse um Frankenstein. Então, saber encontrar a forma humana de resolver as coisas, isso é tão original. Vocês vão ver que a gente hoje tem o tema da violência muito debatido. E, em geral, caímos para alternativas que são próprias da natureza animal. É muito difícil, eu praticamente, com exceção desse livro, nunca vi alguém tratar a saída da violência sob uma perspectiva humana. Ou seja, não são as pontas do triângulo, é o ápice. Algo que está no centro, mais acima. Não tem mais nada a ver com a dualidade da natureza animal. Continuando, já explicarei melhor isso. Essa frase pertence ao fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Ângeli Braga, e dizia algo muito simples e muito interessante. No mundo em que tudo se move, quem não avança, retrocede. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio. Então, se você percebe que a natureza está toda evoluindo, as pedras melhorando a sua organização molecular, as plantas tornando cada vez mais complexa a sua forma de sobrevivência, os animais também, o ser humano se detém na evolução humana. Ou seja, é evidente que se ele não se detém no mundo onde tudo avança, ele acaba retrocedendo e vai ficando cada vez mais animalizado. A animalização da condição humana é um fenômeno visível nos dias atuais. Não preciso nem dar exemplo para vocês. A maior parte das vezes, quando esperamos um comportamento humano, vem um comportamento animal, puramente instintivo, puramente egoísta. E é como se fosse um vácuo de seres humanos, um espaço que não é ocupado.
Tem uma passagem que eu acho interessante em Helena Blavatsky, que ela vai dizer que não é interessante você pegar um cão, não seria muito recomendável, embora façamos, e estimular a ferocidade, a violência dele, para que ele te sirva, para que ele defenda uma casa. Porque você estaria, imagina que você pegou o cão ao longo da história, domesticou, trouxe mais próximo do homem, foi depurando a inteligência dele de uma maneira que às vezes parece que eles pensam, só faltam falar. Quando você estimula elementos brutais lá atrás, você não está contribuindo para a evolução dele, você está puxando ele para o passado. Tá? Então o animal foi se depurando, se tornando cada vez mais sutil, mais requintado, e você está puxando ele em direção àquele mundo mais brutal, àquela condição mais brutal. Bom, se até um cachorro se embrutece e retrocede com a violência, que dirá um ser humano, que teria que ser ainda muito mais requintado, com um potencial, com um universo de possibilidades muito mais elevado e mais amplo, porque foram dadas ferramentas a ele para isso. Então a violência embrutece até cães, que dirá homens. Não estou querendo aqui colocar como verdades absolutas, mas reflitam. Eu sou uma filósofa, não tenho verdades absolutas. Mas reflitam sobre todas essas ideias. Bom, e aí o professor Michel Echenique fala sobre causas, que eu estou aqui resumindo, evidentemente, é um livro não muito grande, de 100 páginas, mas de qualquer forma grande para uma palestra tão pequena. Então ele fala a respeito de algumas causas, de alguns dos chamados gatilhos da violência. Uma delas é exatamente os conflitos nas 4 faces da pirâmide. O que significa isso? Classicamente se considerava que o homem tem um objetivo, que é o ápice da pirâmide, já falamos ainda há pouco, que é o ideal humano, é o máximo que a condição humana pode atingir, de valores, virtudes e sabedoria, autocontrole, controle do animal para que floresça o humano. E esse ápice da pirâmide seria alcançado por 4 grandes faces. Claro que com uma série de detalhes e inúmeras subdivisões dentro delas, mas basicamente a pirâmide civilizatória que tenta puxar o homem para cima, que é construída para puxar o homem para cima, tem 4 faces, que seria a ciência, a religião, a política e a arte. Isso mesmo, ciência, religião, política e arte. Aí você vai dizer, cadê a filosofia? A filosofia não é uma das 4 faces da pirâmide civilizatória. Ela é uma ferramenta que te permite saber se tudo aquilo que está sendo apresentado como ciência é realmente ciência. O que está sendo apresentado como arte, como política, como religião, é realmente arte, política ou religião. Então é como se fosse uma espiral que vai tocando e subindo por dentro, comparando as 4 faces, colhendo o que de melhor cada uma fez, identificando cada uma. Ou seja, a filosofia é amor à sabedoria, saber em relação a qualquer coisa da vida. Quem ama a sabedoria quer saber como conviver bem, quer saber como cuidar bem das suas plantas. Para todos os cantos ele projeta esse olhar investigativo com o intuito de beneficiar. Mas então essas 4 faces, quando nós não temos uma formação de caráter muito boa, elas são, ao invés de nós nos apoiarmos nelas para subirmos juntos, ajudando um ao outro a crescer, existe uma competição cerrada em cada uma delas, onde dentro de cada uma dessas faces as pessoas começam a disputar e a empurrar uns aos outros para baixo, ao invés de subirem juntos. Então há conflitos dentro da ciência, há conflitos dentro da arte e, sobretudo, há conflitos dentro da política e dentro da religião. E esses conflitos, onde usamos ferramentas que foram feitas para crescermos, para gerarmos violência, esses conflitos são um dos focos mais poderosos onde a agressão surge hoje em dia. Nós sabemos bem utilizar as faces da pirâmide. Esses são os campos onde a violência em geral se estabelece. Não sabemos utilizar isso como ferramentas para despertar a consciência e nos fazer crescer. Não sabemos nos ajudar nessa subida. Então é uma questão geométrica. Se estamos cada vez mais próximos e harmoniosos uns dos outros, é sinal de que estamos subindo. Se estamos cada vez mais afastados, como agora, é sinal de que estamos descendo. Provavelmente estamos descendo, cada vez mais atritivos e distantes. Bom, ele vai continuar falando a respeito da educação. Isso é uma chave, todo mundo fala. O problema da violência é uma questão de educação. O problema da violência é uma questão de ignorância. Vamos abordar um pouco esses 2 tópicos hoje. É claro que é educação, mas que educação? Será que é uma educação informativa que despeja dados? Ou é uma educação formativa
que traz o melhor do ser humano à tona. Educação vem de eduzir, que é exatamente trazer à tona, fazer florescer aquilo que tem dentro do homem como sementes, aquilo que existe de mais profundo e mais verdadeiro, fazer florescer a sua essência, fazer com que a essência domine a luva, domine a aparência. Ou seja, a educação ajuda o ser humano, alia-se aquilo que ele tem de melhor para que esse melhor domine as suas ferramentas de sobrevivência. O eu animal não é mal, mas quando muito mal educado, pode sim ser um obstáculo ao crescimento do eu humano. Então a educação ajuda a virar esse jogo, a fazer com que o humano seja um bom adestrador do seu animal e ambos sejam harmoniosos na subida da pirâmide. Existe o conceito de representatividade, do qual eu gosto muito, já falei muitas vezes. Representatividade significa o quê? Imagine você que nós temos uma turma de alunos e, sei lá, o João não veio. Alguém pode representá-lo, porque ele está ausente. Agora, se o João está presente, ninguém pode representá-lo. Representar significa ocupar o lugar de algo ou alguém que está ausente. Então imagine você uma criança, um jovem que está passando por um processo de educação. Ele ainda está desenvolvendo alguns elementos básicos da sua personalidade. Se formos utilizar os conceitos clássicos, ele começa dominando o corpo físico, depois manifestando e depois dominando as suas energias, depois entra numa fase que é pura emoção, paixões e aquele bombardeio, ele tem que aprender a lidar com isso, e por último vai manifestar aquela mente que vai ajudá-la a controlar tudo isso e dar um direcionamento mais elevado para a sua vida. Dizem, inclusive, que isso aconteceria em septenários, daí que a maioridade seria 21 anos, que seria o terceiro septenário, que faria a ponte entre as emoções e a mente. Mas isso é uma tradição com muitos detalhes, não vou desenvolver agora. Mas de qualquer maneira, entenda que essa criança, esse jovem, até chegar a esse terceiro septenário, ele necessita de alguém que controle essas suas forças básicas da personalidade, para que ele não se comprometa, não comprometa a sua vida por falta de controle. Então imagine que esse seu eu humano ainda não apareceu, não foi o momento dele despertar. Tem que entrar um outro eu humano aí, controlando o desenvolvimento dessa personalidade como se fosse o dele, representando aquilo que está ausente, conduzindo essa personalidade para que ela seja bem formada, seja para que o corpo físico tenha uma certa disciplina de alimentação, de descanso, de exercício, para que as energias não sejam gastas de uma maneira que avilte a dignidade, para que comprometa a saúde física daquele jovem, daquela criança, para que as emoções não gerem uma desordem de vida, vícios e desequilíbrios que sejam perigosos para o futuro. Ou seja, tem que entrar um eu humano aqui substituindo aquele que ainda está ausente. Isso seria o representante do teu próprio eu humano. E esse representante é o eu humano de um educador. Ele representa e educa essa personalidade, de tal maneira que quando surge o teu próprio eu humano, ele entrega na mão do condutor. E ele encontra uma personalidade preparada para obedecê-lo. Porque senão, quando o eu humano surge, encontra uma personalidade já totalmente desestruturada, rebelde e comprometida com elementos que não deixam com que ele assuma as rédeas. Agora, a pergunta fatal que se faz aí: como é que uma pessoa pode representar o eu humano para outro alguém quando esse eu humano ainda não está presente nele? Se o eu humano não domina dentro dele, como é que ele poderá representar o eu humano de outro? Como ele pode representar alguma coisa que nele também está ausente? Entendem isso? Ou seja, daí se deduz que a condição fundamental do educador, tem uma palestra que eu falo bastante sobre isso, a filosofia na educação, a condição fundamental do educador é contato da consciência com o ser. É um nível de maturidade humana, de solidez, de domínio, de autocontrole, de presença de elementos humanos bem consolidados, que dá a ele a possibilidade de representar isso em outro ser em formação. Então você pode considerar, por exemplo, que numa sociedade clássica, o ideal para um educador seria a virtude, não conhecimento meramente intelectual. Porque o conhecimento meramente intelectual, se você necessita dele, por amor, adquire muito rápido.
Agora, se não tem nenhum contato com a virtude, com valores, com sabedoria, nenhuma sobriedade, maturidade, autocontrole, não é uma coisa que você adquire rápido. Então, o verdadeiro educador é um representante de elementos e esses elementos, através dele, vão ser um referencial para os educandos. Então, você precisaria, dentro da educação, para formar seres humanos não violentos, pessoas que tivessem consciência e controle da violência em si, para representar esse elemento. Então, será um elemento importante. Será que temos isso? Como é a nossa educação hoje em dia? Ela está muito mais voltada para o quantitativo do que para o qualitativo, para a informação do que para a formação. E esses conceitos de valores, virtudes, já são coisa bem secundária, muito competitiva e querendo gerar habilidades e não virtudes. Tudo isso daria uma palestra inteira para discutirmos. Mas, enfim, esse é um dos fatores, né, da violência. Ele fala de vícios também, como droga e álcool, simplesmente porque droga e álcool diminuem o poder da consciência, diminuem a lucidez. E quando você diminui, digamos assim, o controle que você tem sobre a coleira, o bichinho fica mais desobediente e faz mais travessuras. Então, se a gente diminui o nosso controle sobre o animal, aí que ele toma conta da casa mesmo. Então, a consciência humana é algo para ser desenvolvido e não minimizado. Uma das coisas que era considerada imoral no mundo clássico era trocar a consciência humana por prazeres ou confortos ou diversões, sejam elas quais forem. Porque a consciência humana é exatamente o fator que a gente está trabalhando para desenvolver. E ela é muito preciosa para você trocar por qualquer coisa. Então, vícios tendem a afrouxar a capacidade do homem de controlar os seus impulsos animalescos. E a violência é um deles. Mais uma vez, uma questão de cultura, que é a promoção dos defeitos e a desvalorização das virtudes. Então, se hoje a pessoa é muito preguiçosa, fica muito à vontade para comentar isso em público, falar com os amigos. Agora, se ela é uma pessoa muito bem disposta, acorda cedo, faz todas as suas tarefas, ela tem um certo temor de falar isso em público. Pode ser intitulada de durona, de retrógrada, de pessoa que não sabe viver. Se uma pessoa é muito generosa, ela tem temor de falar isso em público. Pode ser considerado um pródigo, alguém que não sabe usar os seus recursos positivamente. Agora, se ela é um gastador, se ela é totalmente descontrolada, ela curte isso, ela compartilha. Ela acha divertido mostrar as formas exóticas que ela criou para dilapidar o seu patrimônio. Então percebam que é socialmente aceito o defeito. A virtude não. Se uma pessoa é crítica e gosta de falar de todo mundo, isso é bem aceito, bem compartilhado. Agora, se ela é sóbria e não gosta de falar nada de ninguém, bom, se é um arrogante, um vaidoso, ele pensa que é melhor do que nós, percebam que isso é um elemento social muito forte. Nós temos uma contracultura que ridiculariza a virtude e enfatiza o vício como mais espontâneo, como mais humano. Então é necessário uma individualidade muito grande para termos virtudes nadando contra a corrente, porque a corrente do nosso momento histórico não beneficia a conquista de virtudes, muito pelo contrário, valoriza o animalesco, o espontâneo, entre aspas, a liberação daquilo que o homem tem de pior. Bom, e um outro elemento, que esse é de muita amplitude, um dos causadores da violência, é o egoísmo, com certeza. Já falei para vocês que a tradição tibetana, ela coloca, isso é abordado por Helena Blavatsky num livro chamado A Voz do Silêncio, o maior mal do mundo como sendo a heresia da separatividade, que nada mais é do que o egoísmo. E o egoísmo, em última instância, está por trás de praticamente todos os problemas que vivemos, a nível coletivo como a nível individual. Então, o uso do outro como meio para obter satisfação, a covardia, a falta de consideração com os sentimentos alheios, o pensar excessivamente em si mesmo, já são em si violência. Há inúmeras formas de praticar a violência. Egoísmo já é em si uma forma brutal de violência. E as outras formas de violência nascem daí. A indiferença aos sentimentos alheios, ou o uso dos sentimentos alheios para se divertir, o uso da vida do outro para te proporcionar algum tipo de prazer. Kant já dizia que usar um ser racional como meio para obter fins egoístas é uma das maiores imoralidades. Quaisquer fins que usem o ser humano como meio
vão ser sempre egoístas e amorais. Tá? E hoje eu diria que a gente pode considerar até mais do que isso, que o uso de qualquer ser da natureza para fins egoístas, o uso da vida à nossa volta como meio meramente e não como fim em si, vai nos brutalizando. E nós vivemos as consequências disso socialmente hoje. A boa educação permite respostas humanas à vida. Pense numa fórmula simples e verificável. Você quer saber se uma pessoa é bem educada? Coloque ela numa complicação e veja como ela responde. Todos nós temos as nossas grandes deficiências de educação e nas circunstâncias da vida podemos perceber isso. Pelas vossas obras vos conhecerei, olhe o seu rastro. Quais as respostas que você dá à vida? Diante de uma pessoa que te engana, diante de uma pessoa que te mente, diante de uma pessoa que te boicota, diante de uma pessoa que é desleal, enfim, todas essas vicissitudes que a gente passa e os seus opostos também. Mais uma vez, o mundo é dual, é inevitável. Não vamos conseguir passar pelo mundo e ter tudo pacífico, tudo perfeito. Sempre há variações. Esses dias mesmo eu dava mais uma vez a palestra sobre Steven Pressfield, A Guerra da Arte, que é uma palestra que gosto muito, e lembrei de uma passagem agora que ele falava que era muito interessante, que ele foi jogar golfe na Inglaterra, e o caddy que fica ali com os tacos, observando. E ele pegou o taco, fez todo o seu cálculo, eu não entendo nada de golfe, não sei como seria isso, mas o fato é que ele estava preparado para uma jogada perfeita. Mas quando ele jogou, veio um pé de vento e empurrou a bola da sua trajetória. Ela fez uma curva e não caiu na caçapa correspondente. Não sei nem se o nome daquilo é esse, me desculpem pela ignorância em golfe. Mas o fato é que ele ficou muito irritado. Olha que absurdo, se não fosse esse vento eu teria acertado a jogada. E o rapazinho com os tacos virou para ele disse que deu aquele sorriso inglês e disse: você tem que contar com o vento, meu caro. Seja no mundo venta. Você não está num campo perfeito só no céu. Você está num lugar que tem dualidades. Se você é um bom jogador, conta com tudo. Se não contou, inabilidade tua. Então é bom considerarmos isso. Temos que ter capacidade de dar respostas humanas a campos onde venta, onde não venta. Onde a grama é plana, onde a grama é feia, cheia de buracos, cheia de protuberâncias. Temos que saber dar respostas humanas diante da dualidade do mundo. Não considerem que somos pobrezinhos, que somos incapazes disso. Nós somos uma humanidade que é capaz de calcular a velocidade com que passa um cometa dentro do nosso sistema. Somos capazes de calcular a velocidade e o desenvolvimento de uma determinada partícula cuja informação chegou para a gente através de bilhões de anos. Somos capazes de coisas fantásticas. Aquilo que queremos, em geral, temos uma capacidade de resposta fora do comum. Portanto, aquilo que não achamos respostas nem dentro do comum, porque eu acredito que a violência até agora foi muito mal respondida, significa que não estamos buscando. Porque é incrível as respostas que somos capazes de achar quando estamos realmente interessados nelas. Outro elemento importante que ele coloca nesse livro, o professor Michel Echenique, que acho muito interessante. O poder externo sem poder interno gera violência. Entendem isso? Sem poder interno, sem autodomínio, sem equilíbrio, você coloca poder na mão dessa pessoa, ele vai ser violento. Confúcio já falava sobre isso. Não pode comandar quem não sabe obedecer. E obedecer os seus princípios, obedecer os seus valores, tem um certo autocontrole, um certo eixo interno de valores ao qual ele não renuncia. Esse tem capacidade de comandar fora. Então o poder no nosso mundo ficou até meio estigmatizado, as pessoas negam o poder, isso acaba gerando debilidade. E esse estigma foi porque corremos atrás apenas do poder externo e não do poder interno em primeiro lugar. E esse poder interno daria ao homem a possibilidade de uma absoluta sensatez e correção no exercício do poder exterior. Há que desenvolver virtudes opostas à violência, ao invés de apenas reprimi-la. Então considerem que dentro de nós é como se fosse um campo de batalha. Temos a violência, e aqui desse lado temos a possibilidade da reflexão, da generosidade, da atenção, da imaginação, da inteligência, do amor, uma série de coisas que, se você fortalecer, daqui a pouco são maiores do que o inimigo e te permitem confrontá-lo e dominá-lo. Então o inimigo é desse tamanho. Se for combater a violência agora,
com as virtudes nanicas que eu tenho, vou levar uma surra. Mas se ao invés de ficar tentando colocar a violência numa jaula, eu desenvolver as virtudes opostas, na hora que se estabelecer o conflito, essas virtudes são capazes de submeter essa violência. Não é um elemento que eu tenha que estar reprimindo a violência, porque eu já falei para vocês, repressão não funciona. Uma hora essa jaula estoura, uma hora esse controle baixa, e a violência é devastadora porque nunca foi dominada. Então, se você fortalece as virtudes, você tem ferramentas internas para quando essa violência se manifestar, ter algo mais poderoso que ela, que possa controlá-la. Ou seja, nada mais poderoso para dominar a violência interna do que desenvolver virtudes. E dominando a violência interna, temos possibilidade de agir sobre a externa. Vamos ver já já mais detalhadamente sobre isso na parte mais interessante do livro. Que é exatamente essa que vem aí. O ciclo violência-vítima. Que isso eu posso dizer que é o mais original e interessante desse livro. O professor Michel Echenique ele vai dizer para a gente que existe uma dualidade que se coloca em equilíbrio. Sem vítimas não há violência. A violência precisa de presas. Portanto, tem que ter seres com perfil de presas para poder alimentar esse circuito. Vejam bem, não me interpretem mal, porque hoje nós vivemos o momento internacional das interpretações precipitadas, preconceituosas, para colar rótulos nas coisas antes de entendê-las. Não estou querendo dizer que uma pessoa que é vítima da violência é culpada da violência acontecer. Não. Dizia Epíteto, escravo romano, que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não existem culpados. Mas existem sim pessoas que, quando se colocam numa determinada posição, inconscientemente retroalimentam o processo, movimentam a bobina, fazem com que aquilo se perpetue. E ao tomar consciência disso e começar a trabalhar corretamente, podem corrigi-lo. E um elemento que ele vai falar sobre isso que é fantástico também. Existe toda uma manipulação que nos faz crer que a violência é absolutamente aleatória, que não existe uma lógica no processo. E como não existe uma lógica no processo, a gente não tem nada para fazer. Simplesmente nos recolhermos e esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Ficamos numa posição extremamente passiva. Ou vamos para o outro lado e ficamos numa posição extremamente agressiva. Não é verdade, não existe nada no universo que seja aleatório. E isso é filosofia clássica e cada vez mais a ciência caminha para isso também. Porque tem encontrado explicação para coisas que pareciam absolutamente caóticas e desordenadas um século atrás. Então nós vamos percebendo que o universo é permeado de lógica, de inteligência, de concatenação de causas e efeitos. A violência não é uma exceção. Então existem causas e efeitos e dentro do DAC silogismo, você pode interferir para quebrar as causas e evitar muitos dos efeitos. Como? Sendo humano. Vamos explicar isso já já. Então não há culpados, mas há sim despreparados. E quando estamos preparados, podemos entender a máquina da violência e começar a trabalhar para desmontá-la. Bom, ele vai dizer que a psicologia da vítima é um assunto bastante conhecido, já não é nenhuma novidade, muito abordado dentro das escolas de polícia. Acho que, lamentavelmente, parece que também é muito abordado dentro das escolas de bandidos, porque ambos conhecem muito bem essa ideia. Então, imagine você, um bandido, por muito que a gente pense o contrário, uma situação de violência, o maior risco é o dele, porque ele está cometendo uma coisa que é contra a lei. Qualquer pequeno erro pode gerar sua prisão, sua morte, um dano físico severo. Ele está ali numa situação onde ele tem que ser rápido e eficiente, porque senão está tudo perdido. Então a situação de maior fragilidade é a dele. Então ele não vai arriscar em situações onde ele não sinta que tem uma possibilidade antecipada de julgar que ali vai dar certo. Sabe aquela história que dizem pra gente quando a gente vai pensar se vai colocar ou não uma tranca num carro? Bom, existem excelentes trancas no mercado, mas honestamente, entre nós, não existe nenhuma tranca que eu tenha conhecido até hoje, não sei se existirá algum dia, que realmente impeça uma pessoa de roubar um carro se ela quiser. Agora, imaginem, um bandido tem um tempo X, precisa de rapidez, precisa de velocidade, precisa de fazer aquilo da maneira mais prática possível, porque a situação dele pode ser pego a qualquer momento. Isso pode redundar num prejuízo grande. É óbvio que se ele tem 20 opções,
ele não vai querer pegar aquele carro que tem a tranca mais complexa. Estabelece um obstáculo que ele, se tiver que escolher, não será esse. Aí você vai dizer, mas isso é egoísta, eu estou pensando só em mim. Não, o ideal é que todos os carros tivessem essa tranca, se isso fosse possível, e que todos os seres humanos tivessem esse obstáculo também. Se um encarna, se torna um referencial de como isso pode ser feito. Então, o que seria essa tranca humana que faria com que a gente pudesse ser, assim, digamos, um candidato não muito recomendado para que um bandido que observa te escolhesse como vítima? Em poucos segundos, o bandido tem uma certa psicologia, em poucos segundos, às vezes minutos, ele percebe se é uma vítima adequada ou é aquela que pode gerar alguma dificuldade. Imagine você, para que isso fique mais claro, um cachorro. Um cachorro quando é atacado, quando é ameaçado. Bom, se é um cão despreparado, um cão que não sofreu nenhum tipo de treinamento ou não é um cão de grande porte, ele vai correr apavorado, reagir com pânico, com medo. Se é um cachorro treinado, um cachorro de guarda, ele vai reagir com agressividade, vai voar para cima do agressor com violência. Essa passividade ou essa violência são o eixo da consciência animal, são um padrão instintivo. Ou seja, ou somos brutais como um animal selvagem, ou passivos como uma pedra. Essa dualidade da consciência animal, padrão instintivo de reação, ou paralisa, ou tenta fugir, ou então se torna agressivo, é muito previsível. Como o ser humano não desenvolve muito do eu humano, as suas respostas ficam nessa polaridade, que é muito previsível. Ou ele vai se descontrolar e entrar em pânico e você imobiliza ele rápido, com um tiro ou uma pancada, ou ele vai ficar catatônico, paralisado. E você pode aí manipulá-lo e fazer o que você quiser. Fora disso, é muita insegurança. Então, às vezes, pelo comportamento, pela maneira desligada como uma pessoa anda, pelo olhar, como ele se intimida por pouco, por uma série de elementos, a pessoa pode deduzir isso tem ou não uma psicologia da vítima, esse tem ou não. Esse é ou não uma vítima passiva, uma vítima fácil. Uma pessoa que caminha com atenção, observando cada passo que está dando, cada ruído ele observa, olha nos olhos das pessoas, está presente com inteligência, com imaginação, lúcido. Eu não sei o que vai sair daí. Isso é imprevisível, o risco é muito grande, porque ele foge ao padrão previsível dos instintos, que é sempre passividade ou violência. Percebam que é a mesma coisa dentro da sociedade. Quando te oferecem resolver a violência, em geral vão te oferecer alternativas de passividade ou de mais violência ainda. Eu não acredito que resolva nenhuma das duas. Porque a passividade você vai ficar ali passivo até ser morto a última vítima. E a violência, vão ficar se matando uns aos outros, agressores a agredidos, até que o último apague a luz da vida também. Nenhum dos dois é uma solução humana, é um padrão instintivo. O padrão humano já não é previsível. Uma pessoa com lucidez, inteligência, atenção, iniciativa, autocontrole, você não sabe o que vai sair dali. E desenvolver esse padrão humano é possível, porque eu coloco isso aqui de uma maneira bastante acentuada. Você vai me dizer, mas eu não tenho inteligência tanto assim, não tenho iniciativa nem autocontrole. Não tem, tenha. E nós temos a possibilidade de desenvolvê-la. E isso seria exatamente a evolução humana, desenvolver os potenciais humanos. Não pense que o ser humano é uma coisa acabada, ele está em permanente construção. Aperfeiçoe as suas ferramentas humanas. E você pode, de fato, ter armas muito poderosas. Porque vejam bem, não existe na natureza um ser que tenha tanta capacidade de submeter a situações adversas quanto o ser humano, pela sua inteligência, e não pela força física nem pela passividade. O professor Michel Echenique, ele sempre conta uma história, evidentemente fiquei sabendo através dele, porque, enfim, nessa época eu não tenho recordação disso, que teria acontecido na década de 70 na cidade de São Paulo. Teria sido um dos primeiros chamados sequestros com vítimas, assalto que termina em sequestro com vítimas. Uma casa teria sido assaltada, a polícia teria cercado e, como era algo muito novo, as câmeras de televisão todas filmando e transmitindo para vários lugares. E nesse assalto, como a casa foi cercada, os bandidos saíram levando
um senhor e o seu filho, um jovem um pouco mais maduro e um senhor bem idoso, de 70 anos, levando como reféns. Isso tudo sendo transmitido pela TV. E aí se diz que você percebia claramente o comportamento dos dois muito diferente, porque o adulto, que era o filho, estava paralisado, tenso, sem muita reação, andava bem mecanizado, nem olhava para os lados. Enquanto que o senhor de 70 anos estava o tempo todo muito natural. Guardava a naturalidade e caminhava como se estivesse conversando com amigos, gesticulando e falando com o bandido ao seu lado, muito natural. E isso era algo que era meio imprevisível dentro da circunstância, era um pouco inusitado. Sei que num determinado momento, quando eles são colocados dentro do carro, e o jovem fica na frente e o velho atrás com o bandido que estava com a arma na frente dirigindo, ele conversando, num determinado momento, naquele movimentar, conversar de uma maneira muito espontânea, diz que ele faz um gesto rapidíssimo, onde ele pega a arma da mão do bandido e atira pela janela do carro. E termina o assalto ali. Ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer, mas de um homem naquela situação poderia sair qualquer coisa. Um homem desses, o bandido corre a léguas dele, porque não sabe o que pode acontecer. Ou ele o mata imediatamente, que é uma coisa um pouco estranha no início do assalto, ou ele vai correr risco o tempo todo, porque ele é uma caixa de surpresas. O ser humano, com todos os potenciais que tem, é uma caixa de surpresas. E essa é uma situação que mostra claramente o quanto a natureza humana está cheia de ferramentas. Essa e talvez outras muito melhores. Percebam, gente, que é importante a gente ressaltar. Não existe, pelo menos que eu conheça, talvez haja, mas é raro que haja um ser que nasça tão desprotegido quanto o ser humano. Qualquer animalzinho nasce já com uma certa condição de correr, de usar garras, usar dentes, usar uma picada, alguma coisa para se defender. O ser humano é absolutamente desprotegido, frágil, a pele exposta, sem condições de andar, de nada, sem nenhuma defesa. Esse elemento que praticamente é considerado uma desvantagem significa que a natureza não nos fez para nos defendermos na força, nem para sermos passivos, mas para nos defendermos através da inteligência, que é muito mais poderosa. Então, esse ser frágil e desprotegido, quando se desenvolve e desenvolve seu potencial humano, é capaz de drenar pântanos, de irrigar desertos, de fazer um acelerador atômico que calcula uma partícula do início da manifestação do universo. O poder que os atributos humanos dão ao homem é enorme. Bom, se nós podemos dominar a natureza física, a natureza vegetal, a natureza animal, se nós quisermos, isso não dá para usar também para dominar a natureza humana? Óbvio que dá, óbvio que dá. Se nós nos dedicarmos a utilizar todos os atributos humanos de inteligência, de perícia, de imaginação, de atenção, para dominar a violência não mais numa tempestade ou num tornado, mas dentro do ser humano, encontrar o gatilho, o que fazer, como reagir de maneira mais eficaz quando você confronta uma situação de perigo, até tecnologia para isso poderia ser pensada. As melhores reações, as melhores saídas, as melhores maneiras de sinalizar que você está em perigo da forma mais rápida e mais imperceptível, muito poderia ser feito, se isso fosse um foco. Não me diga que isso não é possível. O ser humano tem virtudes suficientes para desenvolver respostas humanas à violência, que embora esteja dentro do ser humano, não é humana, é animal. Se ele submeter o animal fora, ele pode submeter dentro. Mas isso não é desenvolvido. O nosso caminho é sempre um caminho de comodismo. Ou caímos na passividade ou caímos na contra-violência. Nenhuma das duas resolve. Você vai dizer, nossa, mas isso é muito demorado e muito trabalhoso. É mesmo. É demorado e trabalhoso, mas uma vez que a gente obtém, não perde mais. E é uma solução sólida, que a gente não perde mais. Nós nunca mais precisamos acender velas dentro de casa, temos eletricidade. Nunca mais precisamos, pelo menos aqueles que têm acesso a esses recursos, que infelizmente não são todos, não precisamos mais correr atrás de um poço ou de qualquer coisa assim para tirar a água. A água é trazida até dentro da nossa casa. Bom, tá bom que nem todos os seres humanos têm acesso a isso é um problema. Mas essa tecnologia é genial, vamos e venhamos. É genial que a gente tenha determinadas máquinas que sejam capazes de nos levar com tanta eficácia de um lugar para o outro. Como o homem pode dominar
tantos elementos externos e tão poucos internos. A mesma inteligência que fez prodígios fora, faz dentro. Encontra soluções, saídas adequadas para a violência, rápidas, que praticamente inviabilizam a existência da vítima. Qualquer inventor que coloque a sua genialidade a serviço de uma forma de sinalizar rapidamente como a pessoa está sendo vitimada, de tal forma que aquilo fica inviável para o ladrão, descobriria coisas, porque não precisa ter muita imaginação, começam a surgir ideias. Qualquer pessoa que se concentre numa estratégia eficaz, a melhor postura para poder ganhar tempo, para obter socorro, vai encontrar coisas criativas. Isso são saídas humanas, mais demoradas, mais trabalhosas, mais definitivas. Quando você inviabiliza a vítima, você inviabiliza o agressor. O ser humano vai ter que botar essa sua agressividade para sair por outro canto, até o ponto que ela não tenha mais por onde sair e ele tenha que lidar com ela. Ou seja, você quebrou a polaridade. Se não tem vítima, não tem agressor. Como assim? Vai agredir quem? Já não há mais vulnerabilidade, já não há mais o ciclo se quebra. E o ser humano é grandioso para obter respostas quando realmente as deseja. Maior do que quem vence 1000 batalhas é quem vence a si mesmo. Vocês conhecem essa, vindo da Dhammapada budista. Yamakasvaga, mais que 1000. Mais do que 1000 vitórias em batalhas externas, vale aquela batalha que vence a si mesmo. O homem subordinou o seu eu animal, tem lucidez, tem inteligência, tem vontade, tem generosidade, tem criatividade. Você é uma potência. Que violência, porque a violência é sempre animalizante. Que violência vai poder se opor a um ser humano? A violência é animal. E por muito que haja animais gigantescos de uma ferocidade tremenda, não são capazes de se opor ao ser humano. Já não há mais nenhum animal na Terra assim. Eu acho que se houvesse os dinossauros na Terra hoje em dia, nenhum deles seria páreo para o ser humano. Por que os nossos bichinhos ainda nos escravizam? Entenda isso, quando florescer o potencial humano, nada que se oponha a ele pode ser vitorioso. Trabalhar para isso. A natureza humana, usada em todos os seus potenciais, tem poder extraordinário. Devemos acreditar e desenvolver a natureza humana. Uma das coisas que a filosofia trabalha é exatamente isso, acreditar no ser humano. Uma ideia genial, uma ideia grandiosa. Trabalhar para desenvolver essa ideia ao máximo das suas possibilidades. E aí você encontra a resposta para tudo. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos e por nós mesmos, inclusive, é crescer como seres humanos. Assim beneficiamos toda a humanidade e ajudamos incisivamente para que os problemas sejam resolvidos. Vencer violência interna significa domínio do eu animal que escraviza e limita o eu humano. Nosso eu animal é violento com o nosso eu humano. Se você quebra essa primeira violência, as outras todas ficam muito mais fáceis de quebrar. Sempre o externo é uma consequência do interno. O homem domou animais fora e tem poder para dominar animais dentro. Entender a inteligência. Inteligência é como intelegere, escolher dentre as inúmeras vozes que tem dentro de você, quem é você. O sumo ato de inteligência é a identidade. Escolher quem você é no meio de tudo aquilo que te sugerem ser. Você não é um bicho, não é uma pedra passiva, nem é uma fera violenta. Você é um ser humano. Você domina os fatores brutais através da inteligência, da criatividade, da atenção. A cultura, a educação, a civilização, tudo isso deveriam se somar para fazer aflorar esse elemento, para que o humano assumisse as rédeas da resolução dos seus problemas. Basicamente, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Reflitam um pouco a respeito. Percebam que as soluções apontadas são sempre soluções que não trabalham com a ideia de fazer o ser humano crescer como ser humano, mas como animal, confrontar como se fossem dois touros batendo testa um com o outro. Ou então se tornar a presa indefesa ou se tornar a fera violenta. Nenhum dos dois resolve. Em ambos os casos, vai terminar em destruição. Quando você opta pelo humano, você vai terminar em construção. Todas as coisas se harmonizam, cada coisa é colocada no seu lugar. O animal é dominado, não eliminado. Suas melhores energias são canalizadas. O cavaleiro conduz o cavalo e chegamos todos juntos no ápice da pirâmide.
Como eu falava para vocês, a filosofia oferece sempre saídas humanas. Não deixe, não caia naquele sofisma do terceiro excluído, ou isso ou aquilo. Existe sempre uma terceira opção, e em geral mais elevada, a ponta do triângulo. Nem passivo, nem feroz, humano. E por aí com certeza achamos soluções consistentes, brilhantes e duradouras. Espero que tenha sido uma boa reflexão para vocês e muito obrigada pela presença.